Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai vamos conversar um pouquinho sobre números racionais, certo? Tudo bem com vocês? Então, os números racionais, eles são representados pela letra Q maiúscula. Como assim, professora? Números racionais representados pela letra Q? Sim, por quê? Porque racionais vem do latim, que no latim significa ratio, que ratio significa ratear, dividir, e na nossa divisão, na nossa velha operação da divisão, o resultado da nossa divisão é o quociente. E quociente começa com a letra Q, por isso que ela é a representante dos conjuntos dos números racionais. Beleza? Então vamos lá. Esse conjunto aqui, ele engloba todos os algarismos que podem ser representados na forma de A dividido por B com B diferente de zero. Notaram alguma coisa? Olhem só. Aqui nós temos uma fração. Então quer dizer que o conjunto dos números racionais também eles podem ser representados na forma de fração, professora? Sim, eles podem ser representados na forma de fração. E agora, o que é uma fração? Lembram o que é uma fração? Vamos lembrar. Olha só o que é uma fração. Se eu tenho uma barrinha de chocolate, eu pego ela e divido no meio. Eu fico com duas metades da minha barrinha de chocolate, certo? Essa metade é uma fração da minha barra de chocolate. Então, fração é uma parte de um todo ou de um inteiro. Certo? Beleza. Vamos lá, continuando. Então, vamos lembrar um pouquinho sobre o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais foi o primeiro conjunto que a gente estudou. Ele começa no zero e vai 1, 2, 3, 4, infinitamente, não tem fim. Serve para, principalmente, contar alguma coisa, certo? Depois veio a necessidade de ter outro conjunto. Por quê? Porque a gente precisava de um número que fosse menor do que zero. Então, esse conjunto veio junto aqui, ó, dos números inteiros, que é o conjunto que abrange os números positivos, maiores que zero, e os números negativos, que são os números menores do que zero. Onde que eu vou usar um número negativo? Vamos lembrar. Faz pouquinho tempo que deu um frio danado lá na serra e a temperatura foi menos 3 graus. Então, essa temperatura foi abaixo de zero, um número menor do que zero. Então, aqui usamos o conjunto do número dos inteiros, certo? Pegamos um número menor do que zero para representar essa temperatura negativa. Um exemplo. Agora, nosso objeto de estudo, que são o conjunto dos números racionais. E que números são esses, professora? Olha só, os números racionais, eles são os números dos naturais, os números dos inteiros, tudo junto, e mais esses que a gente vai conhecer agora, que são os números que podem ser escritos em forma de fração ou também na forma decimal. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, a letra Q representando o número racional, né? O conjunto dos números racionais. E aqui nós temos o conjunto dos números racionais. Infinito para a esquerda, não tem fim, e infinito para a direita. Eles englobam os números inteiros, ó, nós temos um número inteiro aqui, ó, o menos 1. Nós temos um número inteiro e um número natural, ó. Nós temos um número natural. Então, os números naturais e os inteiros estão dentro do conjunto dos racionais, certo? E nós temos outros números também que são racionais, que são os números que ficam entre esse número aqui, ó, e esse, que fica entre esse e esse, entre esse e esse. Então, entre o 0 e o 1, nós temos diversos números aqui, até chegar no número 1. Esses números aí também são racionais.
que são esses que podem ser escritos em forma de fração ou na forma decimal, certo? Então, vejamos. Aqui nós temos o número, essa aqui é uma reta numérica e nós vamos botar os números, alguns números racionais dentro dessa reta. Nós temos o zero. Olha, notem que o zero é natural, é inteiro e é racional. Ele está aqui. Depois, nós temos, se a gente vier para cá, nós temos o número 1. O número 1, ele é um número natural, ele também é um número inteiro e ele é também um número racional, certo? Por quê? Porque ele pode... Como assim? Ele é tudo isso? Mas e como é que eu vou escrever o número 1 na forma de fração? Se os racionais são representados na forma de fração? Bom, eu posso pegar meu número 1, olha, como é que eu vou escrever ele na forma de fração? 1 dividido por 1. Ele não está na forma de fração? Esse número aqui não vai ser 1? Então, ele é também um número racional. Tá bom, pessoal? Então, agora, e entre o 0 e o 1, todos esses números que estão aqui, ó, porque aqui tem números, né? Eles também são os números racionais. Nós temos aqui, ó, o 0,5 em forma decimal e em forma fracionária, que é o nosso 1/2. A metade, então aqui, ó, do 0 até 1, nós temos uma metade. Essa metade é o número 0,5, ou o número 1/2 na forma de fração. Por exemplo, eu tenho R$1, tá? R$1 é um inteiro. A metade do R$1 é 50 centavos, certo? Eu vou escrever como esse número? 0,50, que é a metade de R$1. Então, já estamos, ó, distinguindo aí onde que a gente pode usar o número racional, né? A gente vai no mercado, por exemplo, não tem nenhum número inteiro. Dificilmente tem um preço que tem um número inteiro. 1 quilo de carne, é R$28,75. 28,75. Esse é um número racional. Tá escrito na forma decimal, certo, pessoal? No posto de gasolina, de combustível, também é a mesma coisa. Todos os preços, quando a gente vê a tabela do preço do combustível, tá tudo escrito na forma de decimal. São números racionais. Então, os números racionais, eu fiz um esqueminha aqui, ó, está dentro dos racionais os naturais e os inteiros, certo? Então, o conjunto dos naturais e o conjunto dos inteiros estão dentro do conjunto dos racionais. Então, lembrando mais uma vez, esses números são, os números racionais são os números naturais, os números inteiros e mais aqueles que ficam entre os inteiros, certo? Beleza, pessoal? Tomara que vocês tenham entendido.